Olá, querido aluno! Vamos falar hoje de um assunto extremamente importante, que é a questão da produção textual, para quem está preocupado com isso. Então, vamos lá. Como assim produção textual? A tal da redação, digamos assim, da dissertação argumentativa, dissertação expositiva, para você que vai fazer concurso público e precisa fazer a redação ou a dissertação argumentativa, ou ainda vai precisar fazer um texto discursivo, uma resposta discursiva, uma redação discursiva, para você que vai fazer Enem, não importa. Eu vou falar hoje sobre algo extremamente importante, que é um dos aspectos mais delicados, mais difíceis e mais complexos de a gente lidar, que é o que é, afinal de contas, argumentar. Essa é a grande questão. Isso serve para qualquer um. Inclusive, eu mostrar em oposição o que é a questão da argumentação e o que é a exposição, que é a dissertação expositiva, que interessa para quem vai fazer aquelas redações técnicas específicas, né? Uma redação discursiva, uma questão discursiva, quando o assunto é um assunto estrito, técnico, específico e não mais amplo, que é o caso da redação do Enem ou da dissertação argumentativa de um modo geral, que é, digamos assim, a redação preferencial em concursos públicos, não é? É aquela que cai para a Caixa Econômica Federal, é aquela que cai para o bloco 8 do CNU, a tal dissertação argumentativa que interessa também para o Enem. Mas nós vamos pegar uma redação do ano passado, portanto, de 2023, de um aluno que tirou a nota 1000 na redação. Não, a redação é do ano de 2022, na verdade, né? No Enem. E a gente vai mostrar como isso cai numa prova de concurso público, no Enem, enfim, a gente vai pegar isso como exemplo, um parágrafo de desenvolvimento para falar sobre esse assunto da argumentação. Então vamos lá. Antes de mais nada, o que a gente precisa entender? Uma redação, ela possui critérios que a gente conhece que são universais. Quando a gente está falando de dissertação, a gente está falando de um texto técnico que tem começo, meio e fim, a velha história, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a dissertação tradicional. A dissertação, ela é subdividida em dois tipos. Uma dissertação argumentativa, que é o mais convencional, e a dissertação expositiva, que é aquele caso do texto mais específico, quando você vai fazer, então, para o CNU, por exemplo, o Concurso Nacional Unificado, lá dos blocos 1 até o bloco 7, né? Ou para quem vai fazer Fundação Getúlio Vargas, para a Assembleia Legislativa do Estado, a LESC do Estado de Santa Catarina, que vai ter uma redação discursiva, um texto discursivo. A gente está falando de uma dissertação expositiva, porque ela tem um conteúdo mais técnico. Então a diferença é em relação ao conteúdo. Uma tem um conteúdo mais específico, mais técnico, a outra tem um conteúdo mais aberto. Mas a argumentação é diferente da exposição em que sentido? E é isso que eu quero mostrar por meio do exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Ora, o que a gente entende por argumentação? É importante a gente também saber, antes de eu botar o textinho aqui na tela, do exemplo, do textinho que a gente vai ver agora, né? É importante a gente saber que o conceito de conteúdo, que cai em tudo que é texto, seja ele específico, uma redação discursiva ou uma redação do Enem, o conteúdo ele sempre foi um critério importante em qualquer etapa de avaliação, vestibular, Enem, concurso público. O conteúdo. O conceito do que seja um bom conteúdo é que muda ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem um conceito de conteúdo relacionado à tal dissertação argumentativa que ele está colado com a ideia do Enem, da redação do Enem, que já tem 25 anos, a redação que se notabilizou, se popularizou e acabou contaminando esse universo, de modo que uma boa argumentação é de acordo com a boa argumentação que o Enem nos apresenta. Isso vai servir também para provas de concurso público. Por isso que é importante a gente entender o que é uma boa argumentação. O que eu quero dizer é que antes do Enem, uma boa argumentação variava. Cada universidade tinha em seu vestibular um conceito do que é uma boa argumentação. E esses conceitos eram muito variados, né? Quando o Enem se institui, ele torna prevalente esse conceito, por isso que é importante a gente entender. Então, não só para você que vai fazer Enem, mas para você que vai precisar da redação, da dissertação argumentativa, então você precisa ficar atento, porque isso vai ser muito importante para você que vai fazer CNU, para você que vai fazer Caixa, para você que vai fazer, enfim, concursos bancários de modo geral, para você que vai fazer PM, as polícias militares, que sempre pedem a dissertação argumentativa.
Então isso aqui vai ser bastante valioso, porque é o aspecto mais complicado de a gente entender, mais sensível o conteúdo e mais subjetivo. É isso que eu preciso que vocês entendam, legal? Enquanto assim, ó, gramática é algo objetivo, gente. O que a gente entende por um conceito objetivo de avaliação? É aquilo que aparece no texto. Então, crase, está errada a crase, está errada a crase. Está errada a vírgula, está errada a vírgula. Então os conceitos gramaticais são objetivos e concretos, está lá no texto, ou está errado, ou está lá errado, ou não está. Legal? A coesão textual também, de um modo geral, que também é comprado muito a ideia do Enem, são aspectos textuais de coesivos, elementos de ligação no texto, que estão aparentes no texto. Então, ou você encontra os elementos, ou não encontra, é concreto. O avaliador viu ou não viu, está lá o elemento. Então, se por acaso te deu sua nota de coesão foi fraca, e a gente vai fazer um recurso administrativo, a gente vai olhar e vai apontar, olha aqui, ó, tem um elemento coesivo aqui, tem um elemento coesivo ali, a gente tem onde verificar isso, porque é aparente, é concreto, está lá no texto, ou está ou não está. Legal? Mas o conteúdo, ele é subjetivo, é o mais difícil de análise, talvez você não tenha pensado nisso. Mas quem está acostumado a avaliar texto durante tanto tempo, porque eu fiz isso na minha vida, Enem e outros mais, a gente sabe que é onde surgem maiores diferenças até entre os avaliadores, o que é um bom conteúdo. Então vamos ver o padrão Enem, porque ele vai refletir em todas as dissertações argumentativas de concursos públicos desses que nós conhecemos aí, por isso vai interessar bastante para você. Então, prontinho aí, sentadinho, bonitinho. Poxa, você falou. Meu nome é Ricardo Russo, eu sempre esqueço isso. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, professor universitário, trabalho com produção textual há mais de 30 anos. Esse é meu barato, né? Eu, como jornalista, eu trabalho com texto, eu também produzo textos, eu tenho que pôr a funcionar toda a parafernália da gramática, eu sinto a dor de escrever, assim como esse candidato que vai fazer um texto, uma redação num concurso público ou no Enem, que ele precisa de 1 hora escrever 30 linhas, a dor de produzir um texto eu sei muito bem qual é, porque eu não sou só apenas professor, aquele cara que orienta, sou aquele cara que produz o texto e sabe a dor de produzir o texto diariamente. Então esse é o meu diferencial, legal? A gente vai examinar essa provinha aqui, então, e dá um joinha aí, né, cara? Dá um ok, dá um bacaninha aí pro prof para ajudar o prof. Vamos lá, então? Aquilo que você está esperando, sentadinho, bonitinho, pegou um chocolatezinho, o prof aqui tá tomando um cafezinho para se animar um pouquinho, ó. Na xícara de porcelana da vovó, que eu herdei, mas vamos lá. Então, cara, eu vou pegar aqui uma redação, legal? Vou pegar a redação de 2022 e essa redação tirou nota 1000 em 2022. Está aqui o nome da criatura, ó, a Karina, que é de Caruaru, Pernambuco. E eu vou lembrar a vocês qual é, para você entender, isso aqui para quem vai fazer concurso também é importante, qual era a frase temática. O que é a frase temática? É aquela frase em destaque no Enem, isso vai acontecer também em concursos públicos, né, em que ela traz o assunto e o tema. O assunto é genérico e o tema é mais específico. Então, você tem que interpretar, compreender, melhor dito, o que está na frase temática para você acertar no alvo, porque se você errar o alvo e tangenciar total ou parcialmente, o que é tangenciamento? Você não compreendeu o que é a proposta, você vai perder notas substanciais e numa prova de Enem ou numa prova de concurso público, isso é a reprovação. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é importantíssimo. Por quê? Porque o candidato olha para essa frase temática e ele não sabe como interpretar. Então, observa que a produção de um texto, uma redação, seja ela dissertação, seja o nome que você der, ela, antes de tudo, é necessário que você saiba interpretar. Então, a mecânica da compreensão da interpretação não é só escrever, não, né? É fundamental. Se você errar esse processo, você erra em tudo. Então, em 2022, dizia o seguinte, ó, eu não vou trazer os textos de apoio, senão meu vídeo vai ficar muito longo, né? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, qual é o assunto amplo a ser tratado, né? A valorização dessas comunidades de povos tradicionais do Brasil. Os indígenas, descendentes de africanos, os textos de apoio vão dar mais baliza, né? Mais consistência a essa frase temática. Por isso que é importante ler os textos de apoio. E atentem que tudo que é prova de concurso público, Sesgran Rio, todas essas grandes bancas, né? Eu falei Sesgran Rio agora porque é que vai fazer o Sebrasp, o Sesgran vai fazer CNU,
elas usam o mesmo método. É uma frase temática, legal? Quando for uma questão discursiva, é um pouquinho diferente, porque às vezes vem em tópicos, então já dá mastigadinho para você o que se quer, dar um assuntão em cima e depois os tópicos são os temas específicos. Então é mais fácil até, né? Tópico 1, 2, 3, como o Sebrasp faz, como a FGV já fez em questões discursivas, né? Botou A, B, C, então o cara tinha aqui, conceitua não sei o quê, diga não sei o que, tem que seguir o roteirinho que eles estão pedindo. Então essa interpretação é o primeiro passo fundamental para quem vai fazer uma prova desse gênero. Então se a gente trabalha com a compreensão daquilo que foi solicitado, é o primeiro grande passo, e se estiver errado, compromete todo o texto. Ora, o assunto aqui é a questão da valorização dessas comunidades, desses povos tradicionais. Mas o foco central é a palavra desafios. E essa palavra desafios, que está no plural, ela tem que brilhar nos seus olhinhos. Você tem que entender que ela é chave do ponto de vista semântico para você entender perfeitamente bem o que está sendo solicitado aqui. Bacana? Então, eu preciso estruturar agora a minha redação, planejar a redação, e não é sair escrevendo feito um louco, como todo mundo faz, sair escrevendo rascunho, porque eu vou perder meu tempo, vou perder meu tempo. Não, vai ganhar tempo se você planejar. Não esqueça que um bom texto, o avaliador tem de diferenciar aquele que planejou daquele que fez espontaneamente. Então eu preciso planejar o que eu vou colocar em cada um dos parágrafos. Você tem 30 linhas, imagina 4 parágrafos, legal? Então, sobre a questão dos povos tradicionais, sobre essas comunidades, eu preciso falar a respeito dos desafios que eles, o que a gente entende por desafio? Quais são os grandes problemas que essas comunidades estão, pelos quais essas comunidades estão passando? E os textos de apoio traziam algumas ideias nesse sentido. É um assunto de senso comum, porque está na grande mídia, porque é o que se espera de um candidato que sai do ensino médio, quer entrar na universidade, ou termina o ensino médio e quer fazer um concurso público. O mínimo é que ele saiba fazer uma reflexão sobre isso, não é pedir muito, certo? Então, quando entrar, e a gente já viu muito concurso público usar essa palavra desafios, tá? Então vira modinha, porque o Enem ele contamina, né? Então, muito bem, olha, eu tenho que achar quais desafios são esses para que se valorizem essas comunidades, esses povos indígenas. Eu vou pegar 2 redações, a primeira delas é a redação da Karina, mas eu vou ler o segundo parágrafo de desenvolvimento, porque meu objetivo nesse vídeo é falar sobre a argumentação. Vai espirrar umas outras coisinhas aqui, mas eu quero mostrar fundamentalmente a argumentação. Como essa candidata, que é a Karina, argumentou. Legal? Então, acompanhe aqui, eu vou fazer a leitura tal qual o avaliador do Enem vai fazer. É a mesma coisa, tá? Então, eu estou seguindo o avaliador do Enem aqui. É como 10 anos trabalhando para o Enem, eu sei muito bem como pensa o avaliador do Enem. Então, segundo parágrafo de desenvolvimento, a candidata começa nesse sentido. Por que ela botou essa palavrinha aqui? Coesão textual. Isso serve para qualquer prova, inclusive a questão discursiva, porque a coesão faz parte do bom texto. Então não importa se você vai fazer Sebrasp, Gran Rio, Enem, você tem que colocar no começo da discussão, onde é que se começa a discussão? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, porque é ali que se discute, não é na introdução. A introdução não serve para discutir nada. A introdução, como diz o nome, só serve para apresentar o que vai ser debatido. Isso serve tanto para as dissertações argumentativas quanto as dissertações expositivas. Existe uma introdução. Olha, vou abordar tal coisa, vou discutir tal coisa. Então, nesse sentido, é comum, todo mundo usa isso, já é mecânico, o aluno ele se acostumou a botar. O que mais eu posso botar ali, professor? Eu posso botar a princípio, eu posso botar em primeiro lugar, esses elementos que dão início a uma discussão. Então é importante porque o avaliador vai verificar que esse candidato sabe o que é coesão textual. Claro que só isso não basta, tem outros componentes coesivos. Mas o meu olhar de avaliador já quer procurar ali uma palavrinha, uma expressão que remeta ao início da discussão. Então, se a coesão está ou não está ali. Legal? Então, se você tirou uma nota ruim na coesão, a gente vai entrar com recurso administrativo e dizer, olha, está ali, nesse sentido, está ali. Como é que vai se discutir isso, né? É inegável que o escasso, por favor, observem a linguagem dessa candidata, né? O escasso interesse político em assegurar o respeito à cultura, ao modo de vida das populações tradicionais, frustra a valorização desses indivíduos. Que indivíduos? As populações tradicionais. Olha a coesão, né? Não repetiu populações
populações tradicionais usou indivíduos, que é um hiperônimo. O que é hiperônimo? Uma palavra bem mais ampla. Olha, já sei que eu estou diante de um aluno que, do ponto de vista, já ganhou o coração do avaliador, do ponto de vista da coesão, já sabe o que é elemento coesivo, já sabe usar hiperônimo. Olha como é importante a técnica, porque redação é técnica, não é inspiração. Você não vai baixar um santo, não é incorporar lá, psicografar um texto, não é isso, né, cara? Presta atenção, você não vai psicografar nada. Olha só, escasso interesse político, então tem pouco interesse político, né? Em assegurar o respeito. Quer dizer, o que esse aluno está afirmando? Que não existe respeito a essas populações. Bom, isso está afirmado naquilo que a gente chama de tópico frasal. Olha como esse aluno domina isso. Ele tem começo, meio e fim esse parágrafo. Você está vendo que no último período desse parágrafo ele começa com dessa forma? O que é dessa forma? É coesão textual, e dessa forma serve para encaminhar o encerramento dessa discussão. Olha como esse parágrafo é um parágrafo técnico. Então já de cara você bota o olho nesse parágrafo, já percebe que você está diante de um aluno 9 para cima. É isso. O aluno 7 não chega até aqui. Não chega até aqui. Legal? Então é um aluno, aparentemente, já no começo do papo, já é um aluno fora do padrão, acima da média. Já deu os indicativos disso, né? Mas, do ponto de vista argumentativo, o que acontece agora? Se você afirma no tópico frasal que não existe respeito à cultura, aí vem aquilo que a gente chama de argumentação. Você precisa argumentar isso e dar sequência a essa afirmação. Por quê? Porque isso a gente vai chamar de progressão semântica. Ó, são as ligações. Fica atento agora a isso. O que é uma boa argumentação? Aquela que vai fazendo, estabelecendo ligações, e cabe ao avaliador retomar esse caminho que foi feito, ou seja, as ligações que foram feitas por esse candidato. É isso que me importa nesse vídeo, então presta atenção. Eu estou falando então sobre a questão da falta de respeito, né? Isso acontece, isso o quê? O que foi dito antes, anafórico, então usou corretamente o pronome, coesão, nota máxima, né? Porque, como já estudado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, agora traz um repertório, há no Brasil uma espécie de colonialismo insidioso. Isto é, para que serve isto é? Para explicar, sempre entre vírgulas, né? Ou seja, isto é, a manutenção de estruturas coloniais perversas de dominação que se disfarça em meio a avanços sociais, mas mantém a camada mais vulnerável da sociedade explorada e negligenciada. Fecha, esse período ficou grande, né? Então, olha bem, o cara faz uma afirmação, agora precisa explicar o que é essa falta de respeito, né? Bom, traz um sociólogo, que é um recurso de autoridade, um argumento de autoridade. E o que é esse argumento de autoridade? Que tem tudo, não é um argumento, portanto, ele não traz o sociólogo de maneira artificial, porque ele tem tudo a ver com o que está se discutindo. O que o aluno traz, então? Né? Ele traz o tal do colonialismo insidioso. Mas o que é isso? Ele tem que explicar. Eu não posso adivinhar. Eu, avaliador, no Enem, eu não preencho lacunas. Você tem que dizer tudo. Ah, não, mas tu sabe o que é? Eu não sei, você tem que me dizer. Não espere isso do avaliador do Enem. O avaliador não vai preencher lacunas para você, você perde pontos na argumentação. A argumentação é competência 3 no Enem. Legal? Então diz assim, ela se disfarça em meio, diz que ela é uma manutenção de estruturas coloniais perversas, de dominação, de meio de dominação. Dominação a quem? De camadas vulneráveis da sociedade. Portanto, pobre. Legal? Então o que você tem aqui, ó? Vamos lá para as ligações? Eu vou sublinhar as ligações aqui, presta atenção, estou sublinhando mentalmente, eu estou corrigindo essa avaliação, não é? Então, falta escasso interesse de respeito à cultura. Seguinte, Boaventura, colonialismo insidioso e dominação das camadas vulneráveis. Você está vendo as ligações? As ligações estão perfeitas, ó. Uma coisa está legal. Nessa perspectiva, de novo, coesão textual, olha aí, percebe-se o quanto a invibilização, que é o tema central, dos povos tradicionais é proposital. Então, a consequência de tudo isso, ou a causa de tudo isso, melhor dito, né, é a invisibilidade. Ou seja, pelo fato de haver um colonialismo, que é o elemento causador, a maneira de pensar, né, de não dar importância para essas pessoas, né, o que vai acontecer como consequência disso? A invisibilização. Não se enxergam esses povos tradicionais. É proposital.
Então não é uma coisa casual ou fortuita, é proposital, e configura-se como uma estratégia política para permanecer no poder, por isso dominação, é uma estratégia, e fortalecer situações de desigualdade e injustiça social. Então o que ele está dizendo? Que essa é a ferramenta de dominação e que essa dominação serve para continuar fortalecer a desigualdade e a injustiça social. Olha todas as ligações que tem até aqui. Olha só, dessa forma, agora tem que concluir, tem-se um país. Tu vê, você observa que faz só num sentido no caminho. Esse é o aluno que consegue nota máxima na argumentação. Não é aquele que tenta falar de um monte de coisa e aí ele não consegue justamente aprofundar e fazer as ligações completas, porque não tem espaço para isso. Né? Dessa forma, tem-se um país que, além de naturalizar as mais diversas invasões possessórias, agora está tornando mais concreto o negócio. Naturalizar as invasões possessórias dos territórios dos povos tradicionais, não respeita a forma de viver, quer dizer, além de naturalizar, invadir os territórios, que é uma coisa concreta, né? Não respeita a forma de viver e produzir dessas populações, o que comprova uma realidade distoante das produções literárias do romantismo. Essa ideia do romantismo agora ficou pendurada, ela não está completa. Então aqui houve uma lacuna, mas essa lacuna vai ser vista deixa eu voltar grande aqui para você, essa lacuna, ela vai ser vista pelo Enem, pelo avaliador do Enem, como uma lacuna que não compromete o raciocínio lógico, então uma lacuna menor. Porque todo o raciocínio dele, você viu, ele gravita em torno do quê? Olha só, ele começa falando que há escasso interesse político e falta de respeito à cultura, e ele termina falando sobre isso lá, né? Não respeita a forma de viver, quer dizer, não respeita a cultura desses povos. Então você está vendo que está tudo estritamente ligado, uma coisa está ligada à outra. Então, atenta lá, ele começa falando a falta de respeito, para isso ele traz o sociólogo que traz o conceito de colonialismo insidioso, o aluno explica o que é esse colonialismo insidioso, que são formas perversas de dominação, que disfarçam os avanços sociais, né, e que justamente exploram essas camadas mais vulneráveis da população. E esse o resultado de tudo isso é que é uma estratégia política para permanecer as estruturas de poder, mantendo a desigualdade e a injustiça. Né? E aí finaliza, uma coisa está ligada à outra, finaliza voltando para o assunto, então, da naturalização da exploração dos territórios e volta para a questão da cultura. Portanto, você tem aqui um texto excelente, exemplar, muito bacana, para a gente entender como funciona isso do ponto de vista da argumentação. Bom, para fechar, senão o vídeo vai ficar grande demais, deixa eu fechar aqui com você. Olha só, isso é uma dissertação argumentativa, em que as ligações daquilo que você afirma que você tem de argumentar, trazendo elementos. No caso, ela trouxe ali um repertório de um autor. Isso tem que ser feito no Enem, precisa ser feito no Enem, um momento histórico, um autor, um programa televisivo, uma notícia de jornal, que a gente chama de repertório, que é importante para o Enem, isso é competência 2. No concurso público, isso não é solicitado. A argumentação não se pede para você trazer obrigatoriamente um autor, um repertório. Então, se alguém pede para você decorar autores numa redação de concurso público, isso não está nos editais, é uma grande bobagem, você está perdendo tempo. O fundamental na argumentação é você fazer ligações, como essa aluna fez aqui. Por isso, planejamento, uma coisa levando a... Você tem que construir aquele banco de ideias, como eu costumo trabalhar com os meus alunos, né, que você vai ligando uma coisa a outra. Legal? Isso é bem importante. Então, professor, eu quero ver o seu método, como funciona. Você vai entrar, vou deixar na descrição do vídeo aqui, uma aula gratuita para você entrar, assistir essa aula gratuita, se inscrever, e você vai ver como funciona o meu método, tanto na redação quanto na gramática, interpretação de texto, de modo geral. Beleza? Muito bem. Outra coisa que é importante, professor, eu vou fazer uma redação discursiva, uma dissertação expositiva para concurso público. Qual é a diferença? É que o conteúdo ali é a resposta técnica à pergunta que está sendo feita. Não é a argumentação. Portanto, não é uma questão aberta.
Por exemplo, os argumentos que o aluno traz, ele é que tem esses argumentos, eu tenho que respeitar esses argumentos, eu tenho que apenas verificar se os argumentos são pertinentes e estão bem ligados. É isso que eu tenho que fazer. Mas numa questão discursiva, em que o tema é técnico, eu tenho que ver se a resposta está adequada àquilo que foi solicitado. Então, se eu pedir para você discutir o mérito, ou melhor, se eu pedir para você me discutir o conceito de tal coisa e a diferença entre tais e tais coisas, você precisa dar o conceito e discutir as diferenças. Ou seja, não é a sua opinião que interessa, por isso que não é argumentativa, por isso que é expositiva, porque ela é técnica, ela é mais científica, ela não é tão opinativa, você tem que responder de acordo com aquilo que está na lei, no conceito lá que você estudou. Então, por isso que a expositiva é diferente da argumentativa, essa diferença é muito grande para quem vai fazer. Por isso que o conteúdo é tão importante, ele tem um valor maior numa dissertação expositiva de questões técnicas específicas. O conteúdo tem que valer mais, claro, por óbvio, né? Porque é isso que importa. Enquanto numa dissertação argumentativa são vários elementos. Se você curtiu, dá uma joinha aí e olha a descrição do vídeo, assiste a minha aula gratuita que você vai ver que isso vai interessar bastante para você. E por R$ 29,90 por mês você entra no meu clube. E nesse clube você tem todo o acesso às informações de produção textual, redação, gramática, tudo está lá para você brincar e se divertir. Tamo junto?